A jornada de uma artista que faz joias a partir de metais reutilizados e que se inspira em escultoras brasileiras. Conversamos com Laura Malozzi, uma artista visual que funde arte, política e sustentabilidade nas esculturas e joias que cria. Laura Malozzi é uma artista visual que trabalha com metal e dá aulas sobre joalheria, objetos tridimensionais e esculturas. Sua abordagem como joalheira se destaca pelo cuidado com os recursos naturais ao ressignificar metais por meio do reaproveitamento. Em seu trabalho, ela recebe materiais dos clientes, como peças quebradas ou sem uso, e os transforma em joias únicas, principalmente utilizando ouro e prata reciclados. Nascida em Campinas, no interior de São Paulo, Laura tem uma trajetória interessante. Estudou relações internacionais e fez mestrado em ciência política em Barcelona. Por volta de 2010, seu olhar se voltou para o Brasil de uma nova perspectiva, como se fosse estrangeira, redescobrindo sua própria cultura pelos olhos de outros. Hoje, Laura se sente como uma porta-voz da cultura brasileira. Ela começou a notar aspectos que sempre estiveram ali, mas se destacaram ainda mais quando vivia fora do país. Isso a motivou a se reconectar com suas raízes. Atualmente, seu foco artístico está nas esculturas, inspirada por mulheres artistas brasileiras, e ama o processo do fazer prático, ou do ofício, como ela diz. Um de seus projetos mais atuais desafia a concepção do envelhecimento e denuncia o lugar das mulheres em uma sociedade que condena o envelhecer. Laura não apenas cria arte, ela vive e transmite o precioso com uma nova visão da riqueza cultural e social do Brasil. A seguir, vocês terão acesso à entrevista feita com a Laura. Essa entrevista faz parte da edição número 6 do ano 2 da revista Brasileirices. Se quiser adquirir a revista, que é digital, lá, além de outras matérias, você também poderá ter acesso à transcrição deste áudio. Compre em www.brasileirices.com/revista Brasileirices. Oi, Laura, seja bem-vinda à revista Brasileirices, e eu queria começar esta entrevista perguntando um pouco mais sobre a sua formação, porque hoje você se define como uma artista visual, mas você me contou que a sua formação inicial não é na área das artes. Então você pode nos contar um pouco mais sobre a sua trajetória e como que a joalheria entrou na sua vida? Eu sou formada em Relações Internacionais, eu fiz mestrado em Ciência Política em Barcelona, mas por volta dos anos 2010 eu tinha um grande interesse muito por essa experiência de viver em Barcelona, e que a arquitetura é muito forte, é uma linguagem muito forte dentro da cultura, o modernismo. Eu tive essa experiência de olhar para o meu próprio país, para a minha cultura de um jeito diferente, e ver também como que um estrangeiro, ou estar numa pele de falar sobre a própria cultura, e como que os estrangeiros viam a nossa própria cultura. Ainda mais porque eu tenho um fenótipo que é bem marcado como latino-americana e brasileira, assim. Então, eu tive essa experiência de me sentir um pouco representante da minha própria cultura, porta-voz, tendo que falar um pouco dela, e eu comecei a observar coisas da nossa cultura que me chamavam a atenção antes, mas que ficou mais evidente depois. Então, depois dessa experiência que eu tive de passar um tempo morando
em Barcelona, eu voltei para o Brasil interessada muito em visitar os museus, ter um conhecimento maior sobre o artesanato brasileiro, sobre a produção, sobre a matéria-prima, sobre o design brasileiro, sobre a arquitetura. Então, eu voltei de lá querendo me reconectar com a minha própria cultura, mas de um jeito diferente. E, e aí, a partir de 2010, eu faço um curso de joalheria, que eu chamo de joalheria de bancada, o aprendizado era feito através do ofício, mais do que qualquer coisa. Então, você aprendia na prática. A teoria vinha junto com a prática, muito a partir da prática. E isso foi ótimo para mim, porque eu sou filha de professores e como também tive essa experiência acadêmica, meu cotidiano era muito teórico e eu tenho uma cultura familiar que também tem um fazer prático da prática que não tem muita hierarquia entre o que é mais importante ou menos importante. As duas coisas vão juntos, assim. Então, eu achei super bom, interessante, me interessou esse curso, que era muito prático. E aí eu comecei a fazer aulas, fui fazendo aulas, fiz durante um tempo, uns 3 anos, e logo fui dividir um espaço com as minhas colegas, com amigas, para dividir ateliê, para montar um ateliê de joalheria. E aí eu comecei a trabalhar com isso e nunca mais parei. Mas também fiquei muito interessada nessa relação da joalheria dentro desse contexto mais atual, né? Da joalheria contemporânea, desse significado, desse simbólico dos objetos no corpo, desse objeto como parte de um ritual também, contemporâneo, moderno. Fiquei muito interessada nisso. E aí comecei uma busca por conhecimento sobre isso. Então, eu lia muito, tinha um periódico na Unicamp que chamava Nova Joia, que eu lia muitos artigos que tinham lá. Começou uma cena da joalheria contemporânea no Brasil, fiz parte de cursos, workshops que tinham um intercâmbio interessante internacional entre pensadores e joalheiros contemporâneos de outros lugares. Então, participei dessa discussão e dessa prática também. Montei um curso de joalheria contemporânea no Lab 74 em 2015, muito com essa vontade de compartilhar isso tudo que eu estava interessada, lendo e discutindo, conversando, uma outra visão sobre a, a joalheria, e também por conta esse motivo inicial que me levou até a joalheria, de um olhar, valorizar, né, um olhar da cultura brasileira através dos nossos fazeres, assim. E aí, através da joalheria contemporânea, eu fui expandindo, assim, a relação não só... Eu sempre tenho uma relação a partir do corpo, eu penso a partir do corpo, desse corpo que está no espaço e que age, que gesticula, que se manifesta e que fala de diferentes maneiras, né? Não só com as palavras, mas também com o que põe sobre o corpo, né? Esse simbólico, essa pele simbólica que a gente usa para comunicar sem dizer. Isso me interessa bastante, assim. E também muito do que é entender o que é o precioso, o que define a preciosidade, que a preciosidade vem da onde, né? Assim, para cada pessoa, né? E como que isso se forma num simbólico, isso me interessa bastante também. E aí foi a partir dessa busca por expandir um pouco, é, através do Adorno, que eu entrei nas artes visuais. E aí eu aumentei também a escala, comecei a fazer instalação, escultura, comecei a experimentar outros materiais.
sempre muito voltando com a analogia do corpo e partindo de um pensamento de uma joalheira que pensa, que olha para os detalhes, mas que os detalhes eles não são mero enfeite, eles dão um tom de uma fala sem escrever. Então, os objetos eles dão um tom daquela conversa ou daquilo que você quer dizer, mas sem dizer. Então, foi muito com essa curiosidade mesmo, com esse olhar que eu fui para as artes visuais. E você também cria esculturas em metal, né? Você pode falar um pouco mais para nós sobre a sua última série, a série mais recente que você está trabalhando agora? As esculturas série que eu tenho feito, né, que é um que eu chamo de entidade e que tem a ver muito com um momento atual meu, que, enfim, eu tenho já 40 a mais e que eu descubro que o termo entidade, ele é um termo que ele nasceu em 1980, então ele tem a minha idade praticamente. E a série Entidades são caixinhas que eu faço em latão, em metal, que elas têm formatos variados. Então, elas são esculturas de parede, elas podem ser esculturas de mesa, mas elas têm formatos variados e elas partem de uma coleta que eu tenho feito já há algum tempo, que é colecionando as embalagens desses dermocosméticos chamados de anti-aging, né? E o termo anti-age ele foi cunhado principalmente para marcar produtos que eram de prevenção de doenças de pele. Mas com o tempo, a indústria de dermocosméticos foi ampliando o espectro e colocando esses produtos que antes eram para prevenção de doenças de pele como combate a sinais de envelhecimento ou combate aos radicais livres ou atenuar linhas de expressão ou prevenção de pele madura, que é um processo natural. O envelhecimento é um processo natural que todos nós estamos passando, vamos passar e deveria ser enaltecido, porque uma pessoa que envelhece, algo que envelhece quer dizer que ela está viva. Mas com esse termo combate, anti, né, me chamou muita atenção que ele é direcionado a um gênero específico. Quem não pode envelhecer são as mulheres, então eu comecei a colecionar essas embalagens muito por uma questão estética e também específica, que foi quando eu dava aula de joalheria, o curso de cravação especial, o termo que a gente usa para o lugar onde a pedra é cravada ou colocada, a gente chama de caixinha, independente do formato dela, né? E eu colecionava caixinhas variadas para mostrar para os alunos numa escala maior do que uma pedra de gema tradicional, para mostrar, né, a tridimensionalidade daquilo, né, espessura, largura, comprimento, altura, tudo. E eu fui colecionando e sempre gostando muito desses objetos, assim, dessa materialidade da caixa, que ela é planificada e ela tridimensionaliza e que ela é bonita tanto no bidimensional, mas no tridimensional. Então, esse pensamento também do design, né, que vem da embalagem, aparência, né, o primeiro contato visual que a gente tem com algo, assim, e também um lugar que você guarda coisas, né, que ele é um lugar de proteção. Então eu fico pensando também muito como se as caixas fossem relicários de memória, assim. Então, caixas variadas, isso eu coleciono bastante, mas também vem muito do meu pai. Meu pai ele é colecionador de coisinhas, ele é um coisista. E a gente tem uma adoração por coisas pequenas, assim. Então,
acho que vendo muito ele colecionando e chamando atenção para isso, assim, para essas pequenas dimensões, ou então para essa harmonia de dimensões, eu também tenho esse olhar para coisas que são de uma dimensão que cabe na palma da mão. E aí essas caixas o repertório dessas caixas tem aumentado um pouquinho, mas basicamente é essa exploração desse ritual que é recomendado como básico de prevenção ao envelhecimento. Então, eu transformo essas caixas de papelão em metal, pensando tanto na questão formal, na questão estética, mas também nesse ritual contemporâneo que é estimulado a todo momento, desse combate ao envelhecimento e que faz parte também da minha geração, porque eu faço aniversário junto com o termo antidade, né? Que incrível! É um projeto muito bacana e também essa coincidência das datas, acho que é algo muito relevante. Quais artistas brasileiros te inspiram? Nossa, aí a lista é grande. Lígia Clark, as Lígias, né, as duas Lígias, a Lígia Clark Musa Amor, a Lígia Pape também, eu gosto muito eu sou muito fã das artistas modernistas, amo a Iole de Freitas também, a Fernanda Gomes, a Márcia Pastore. Em geral, eu tenho um apreço pelas mulheres escultoras brasileiras, tanto por uma questão de pensar nesse universo masculino das artes, ainda hoje, né, que só 2% das artistas brasileiras, que são maioria, são representadas por galeria. Então, acho que existe uma invisibilidade do trabalho artístico da mulher, ainda que ela seja, acho que o número de mulheres brasileiras ultrapassa o de homens, mas ainda o reconhecimento é muito tardio, geralmente depois que morre. Então, eu enalteço muito o trabalho dessas mulheres escultoras. A Érica Verzutti também gosto bastante do trabalho. Ana Maria Maiolino também, ainda que seja uma estética diferente do meu, me interessa bastante. Gosto da Laura Lima também, como que ela trabalha o texto. É uma lista infinita, mas as principais são essas. Ai, que maravilha! Realmente a gente tem artistas maravilhosas nesse país. Você, inclusive. E mais uma coincidência que nessa edição da revista a gente brevemente falou sobre a Lígia Clark, essa artista incrível. Então fiquei feliz quando você a mencionou. Bom, eu quero falar um pouco mais sobre o mercado de joalheria, porque hoje acho que nós temos um entendimento um pouco melhor que o mercado de joalheria ele é muito dependente de recursos naturais, óbvio, né? Que são extraídos da natureza por meio da mineração. Isso, claro, gera desmatamento, gera contaminação do solo, da água e também gera muitos impactos sociais, como o trabalho escravo e como a ocupação de terras indígenas. Como que você começou a trabalhar com joias feitas a partir de ouro e prata reciclados? E também como que você incorpora esses materiais nas suas peças? Quais são os principais desafios? Então, essa ideia da joalheria, dependente de recursos naturais, ela é uma definição de joia tradicional, né? Se você for pensar no mercado, ele é muito definido pelo material. O que é definido como joia preciosa ainda é ouro e pedras preciosas. Quando você leva essa discussão para a joalheria contemporânea, o valor não está atrelado à matéria-prima, mas a discussão é parte daí, assim, o que emula valor a algo sem passar por esse lugar do precioso,
definido como algo muito valioso, né? Então, acho que essa é uma discussão atual, super atual. Quando você vai pensar na história do vestuário, da indumentária, né? O que a gente põe sobre o corpo tem a ver muito com essa conexão com o simbólico, os rituais e os materiais que simbolizam esses rituais. Mas quando você leva para o comércio, perde um pouco dessa sacralização e esse cuidado com os recursos naturais, né? Então, eu acho que o desafio é a gente voltar para a tradição. Não no sentido de ficar tradicionalista, mas voltar para uma tradição ancestral, resgatar esse cuidado com os recursos naturais e tratar de uma maneira mais respeitosa, com, com respeito à história do lugar, das pessoas que fazem, como fazem, desse saber que é passado de geração em geração, dessa extração, desse cultivo. Então, acho que vem muito de voltar por um pensamento menos monocultura. Não sei se eu me faço entender. Os metais, a facilidade que tem é que eles podem ser reutilizados, né? Então, você pode fundir e utilizar de novo, assim como argila. Você pode reutilizar a argila, quebrar e transformá-la em uma outra coisa, assim. Do têxtil também, você pode desfazer uma peça de roupa e transformá-la num tecido. Então, acho que essa cultura, esse pensamento que a gente vai adquirindo com o tempo, né? De valorizar aquilo que já foi feito e ressignificar de uma outra forma. Eu acho que, para mim, isso não é um desafio, eu acho que isso é bem natural da minha prática, do meu cotidiano. E até meus próprios clientes, as minhas clientes, elas têm essa consciência, então já trazem muitos dos materiais que já têm ou que estão quebrados ou que perderam o uso, o significado, e a gente reaproveita e dá um novo significado. E até eu fiz uma campanha, né, que eu chamo de Traga Seu Ouro, Receba a Nova Joia, foi, acho que mais para oficializar essa prática que eu já tenho, né? Uhum, sim, trazer um novo significado, pessoalmente, eu acho muito bonito, muito poderoso. Adoro a ideia da sua campanha de levar ouro e receber uma nova joia. Tem um símbolo muito interessante aí. E você acha que essa demanda por joias feitas de materiais reaproveitados está aumentando? Quais são suas expectativas para o futuro dessa tendência, se é que podemos chamar de tendência? Acho que essa questão do consumo, né, de um comportamento de consumo, se ele está virando uma tendência ou não, não sei dizer, Camila, porque o Brasil é um país recente, né? Ele é um país novo e acho que foi marcado por essa história, né? Extrativista, violenta e de extração de recursos naturais que não que ainda isso é tirado de nós, né? Não sei se eu estou me embananando muito tentando explicar, mas é como se a gente não soubesse, não sei, acho arriscado eu falar isso também, mas como se a gente precisava entrar num consenso de qual que é a maneira
melhor da gente gerir nossos próprios recursos. E eu acho que isso passa por uma outra perspectiva, né? Uma perspectiva mais menos colonial e, e mais de uma valorização desses recursos, de enaltecer esses recursos como elementos da nossa cultura. Então, eu não sei se isso já é uma tendência no Brasil. Eu acho que ainda é muito específico, porque o Brasil são muitos Brasis em um país só, é um país continental, com realidades extremamente diferentes, poderes aquisitivos diferentes. Então, eu acho difícil falar que isso seja uma nova tendência, mas talvez seja uma tendência em mercados nichados específicos. Mas acho que vem uma conscientização diferente, talvez, desse cuidado maior, desse respeito, né? Ótimo. E além do metal, que outro material você gosta de incorporar nas suas obras, nas suas esculturas? Hoje eu tenho ainda muita paixão pelo metal, assim, por todas as características do metal. Eu acho que a maneira como que eu trabalho mais, eu fico com mais vontade de explorar as possibilidades, mas eu gosto muito do texto, da cerâmica também, mas eu tenho amor ao processo, na realidade, né? Então, é, esses processos que têm muito uma linguagem do ofício, né? Desse fazer processual, de etapas, e que depende muito do corpo, que tem uma tradição, e que hoje está se perdendo um pouco. Então, por conta de todo o processo de desenvolvimento da economia e, enfim, do processo industrial mesmo. Então, eu tenho muita paixão por tudo que é feito num tempo do corpo, que não é o nosso tempo atual. Então, é um fazer que depende muito de etapas bem feitas, né? De um pensamento também, de organizar esse processo, então, desse projetual também, né? Então, eu tenho muito amor por esses ofícios antigos. Sobre os materiais, o que eu incorporo? Eu incorporo tudo aquilo que eu vejo que pode trazer essa discussão sobre o que é precioso. Então, eu acho que não é definido tanto pelo material, mas é como a gente se relaciona com o material. Então, sei lá, se você perguntar para uma criança por que ela guarda determinadas coisas, ela vai dizer que aquilo lá, tal objeto, vai remeter a uma lembrança de uma viagem com uma pessoa. Então, isso é o precioso para ela. Ou para uma outra pessoa, ela vai contar que era um caderno da avó que escrevia trechos de poesia. Isso é o precioso para ela. Então, a minha relação com o material vem disso, dessa história, dessa memória, dessa lembrança que as pessoas emulam no objeto, né? Elas tornam o objeto precioso. A matéria, ela não é preciosa por si só, ela se torna preciosa através da relação que ela tem com o espectador ou com o usuário. Já que a gente está falando sobre precioso, o que é precioso para você? Menina, você sabe que essa pergunta, eu acho que é a grande pergunta, né? A grande questão, assim, pensar o que é o precioso, na verdade, né? Assim, essas manifestações de preciosidade, assim. E eu acho que para mim, pensando aqui, o precioso é a presença plena, assim, você não ter tá de corpo presente em uma situação e conseguir deleitar daquele momento com as pessoas que você tá e de uma certa maneira querer guardar aquilo lá como algo
que faz parte da sua vida e que você sempre vai querer voltar de alguma maneira para esse estado, mas não da mesma maneira, mas buscando estar aberto para essas experiências que a vida, a vitalidade, né, o estar vivo, assim. Então, acho que isso tem a ver muito com a memória, com os amuletos, então, com, com buscar esse modo de estar no mundo também, buscar pessoas que propiciam esse estar no mundo. Muito lindo, Laura. Obrigada. A nossa entrevista já está chegando ao fim, então eu já quero te agradecer, Laura, por ter aceitado esse convite, por bater esse papo com a gente sobre o seu trabalho, sobre arte, metal, sobre o que é precioso. Foi tudo muito interessante. E a gente sempre encerra as entrevistas aqui na Revista Brasileirices com a mesma pergunta. Eu tô muito curiosa para saber qual será a sua resposta. Então, para você, qual é o melhor do brasileiro? Eu acho que é essa criatividade que a gente tem, com poucos recursos, a gente consegue extrair muita coisa. Talvez seja uma romantização de uma escassez de recursos, de desigualdade social, mas eu acho que o melhor do brasileiro é a gambiarra. E a gambiarra não no sentido desse lugar pejorativo, mas sim dela extrair o melhor do que ela tem, dos recursos que ela tem. E eu acho que é isso que é o melhor do brasileiro, que deveria ser muito valorizado.